Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Olá, estamos no nosso 8º dia do encontro e hoje nós vamos olhar mais de perto o encontro de Jesus com o leproso. Para isso, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 5, dos versos 12 e 13. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: "Se quiseres, podes purificar-me." Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: "Quero, seja purificado." E imediatamente a lepra o deixou. Eu gostaria de ler agora com vocês mais 2 trechos da Palavra de Deus que contam a mesma história, porque cada um deles vai acrescentar algo para que a gente possa compreender exatamente todo esse momento. Então vamos lá em Mateus capítulo 8, do verso 1 a 3. Diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me." Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente ele foi purificado da lepra. Agora um outro trecho, da Palavra de Deus que conta a mesma história está lá em Marcos, capítulo 1, do verso 40 a 42, é o que nós vamos nos ater. E diz assim: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Interessante nós vemos cada um dos evangelhos aqui contando a mesma história. E isso é um bom exercício para você fazer toda vez que você for aos evangelhos, porque novos dados são acrescentados à história, A visão realmente de cada um vai aparecendo ali e o propósito de cada livro, que isso é uma história para uma outra conversa, Mas nós vemos aqui o quê? Um leproso, alguém que tinha uma doença muito grave, severa, que naqueles tempos era considerada talvez a pior doença, A pessoa era completamente excluída da sociedade quando ela adquiria a lepra. Havia uma série de leis que regulavam a vida dessa pessoa. Ela deveria permanecer fora da cidade. Caso ela aparecesse na cidade, ela tinha que cobrir o rosto, tinha que ficar gritando impuro, impuro, para que qualquer pessoa saísse de perto dela. Então era uma situação muito terrível para quem tinha lepra. E se por um acaso alguém chegasse a encostar em um leproso, ele também seria considerado impuro e teria que ficar 7 dias afastado de qualquer outra pessoa. Então, as pessoas, elas fugiam dos leprosos, Ninguém queria ter um leproso por perto, eles tinham um lugar fora da cidade onde eles tinham que ficar. E nós vemos nesse encontro de Jesus, tudo isso, todas essas regras serem colocadas de lado e esse encontro realmente acontecer. Nós vimos aqui que o leproso aproximou-se de Jesus. Ele tomou a iniciativa de ir até Jesus, mesmo sabendo que tinha uma doença incurável, mesmo sabendo que não devia fazer isso, contra todas as possibilidades, Ele foi até Jesus. E ele foi até Jesus por quê? Porque ele sabia que se por um acaso havia alguma saída, se por um acaso existia alguma forma de resolver o seu problema, essa solução estava em Jesus.
E quando este homem se aproxima de Jesus, ele já tem uma atitude de completa humildade, de completa rendição. O que os evangelhos disseram pra gente, né? Que esse homem o adorou, ele se colocou de joelhos, ele colocou o rosto dele em terra. Ele realmente se prostrou ali diante de Jesus. E isso demonstra para nós que ele considerava realmente já Jesus como Deus, como uma divindade. Por quê? Nenhum judeu faria isso para qualquer pessoa. Eles realmente só se prostrariam diante de Deus. E esse leproso, contra todas as impossibilidades que ele tinha de cura, ele sabia que ali ele estava diante de alguém que tinha o poder, que era a divindade. Então ele chega perto e ele se ajoelha e ele coloca o seu rosto na terra e ele então suplica. Nós vemos aqui que não era apenas um pedido, se der. Não, foi uma súplica, né? Foi um desespero, foi um transbordar ali realmente do que ele precisava. E o que é mais bonito é que quando ele faz isso, ele não fala, Senhor, me cura, Senhor, né, faça agora o que eu preciso. Não, ele começa a dizer uma frase muito importante. Se quiseres, podes purificar-me. Começa a frase com se quiseres, se tu quiseres. Ele não disse se tu puderes, né? Porque ele já sabia que Jesus tinha sim todo o poder para fazer aquilo, mas dependia o quê? Da vontade do Senhor. Ele determinaria se era para ele ficar ou não purificado. E por que o termo purificado, né? Na questão da lepra era mais do que cura, era realmente um limpar-se completamente para poder se restaurar a vida social. Ele era impuro e ele só poderia voltar para a cidade, ele só poderia viver novamente a vida dele se ele agora se tornasse puro. E isso significava todo um caminho, não era só a cura, mas era realmente o sacerdote declarar ele puro, né? Ele poder voltar ao convívio. Então ele pede para Jesus, se quiseres, podes purificar-me. E é muito bonito nós vermos essa confiança na soberania de Deus, né? É muito fácil a gente chegar para o Senhor e pedir para que as coisas se resolvam da nossa forma, do nosso jeito, né? Olha, Senhor, abre essa porta e abençoa para que aquela pessoa fale comigo e assim o meu problema vai ser resolvido. Mas como é difícil a gente orar, Senhor, eu preciso desse problema resolvido, mas se tu quiseres, se tu não quiseres, mesmo tendo esse problema, eu vou estar satisfeito em ti. Essa é realmente a fé que remove a montanha, não do problema ser resolvido, mas a montanha do meu coração, a montanha dos meus desejos, né? E uma completa confiança realmente naquilo que o Senhor pode fazer e faz quando quer. E nós vemos aqui então a resposta de Jesus. Algumas versões trazem que Jesus, movido de íntima compaixão, e esse termo que é usado é realmente uma coisa muito forte, do íntimo, do coração realmente. Jesus é movido por aquelas palavras do homem leproso. Ele é movido por aquele reconhecimento do homem em relação ao seu poder, à sua autoridade, né, à sua soberania. Quando este homem realmente exalta tudo isso em poucas palavras, que até não estão explícitas ali, mas eu tenho certeza que o Senhor pôde ler tudo isso no coração dele, né? Quando ele vê esse reconhecimento por parte do leproso, o que ele faz? Ele vai e toca no leproso. Quando ele toca no leproso, gente, ele está tocando no impuro. E ele, portanto, se tornou impuro. E ali, naquele momento, ele toca, ele responde a esse leproso, eu quero. Se tu quiseres, Senhor, eu quero ser purificado. E então, ele imediatamente cura aquele homem, né? O toque de Jesus transforma a vida dele e com esse toque Jesus demonstra ali todo o poder dele. Na palavra de Deus, a lepra é associada ao símbolo do pecado e é exatamente isso que Jesus faz
com os pecadores. Pecadores indignos, impuros, que não podem ter acesso à santidade de Deus, né? Que não podem ter acesso ao reino de Deus. Jesus vem e quando essa pessoa reconhece a sua doença, reconhece o seu problema, a sua separação de Deus, né? Se reconhece pecador e reconhece também o poder de Jesus de transformar isso, Jesus a toca. E quando Jesus faz isso, na verdade, ele leva sobre ele, porque ele levou sobre ele todos os nossos pecados lá na cruz. E ele se tornou impuro por nós. Então, ele toma os nossos pecados e ele purifica aquela vida. O toque de Jesus transforma a sua vida em algo novo. A partir daquele momento, você tem o privilégio de se tornar santo diante de Deus. Você nunca mais vai pecar? Não, você vai pecar, você vai errar. Assim como o próprio leproso, Jesus diz para ele, olha, você vai e não conta para ninguém. Ele foi e contou, ele desobedeceu ao Senhor. Se você continuar lendo aí a história, né? Então, nós continuamos a pecar, mas temos agora alguém que nos justifica, que é o sangue de Jesus, e Jesus diante do Pai diz, esse é meu filho. E nós confessamos o nosso pecado e ele nos perdoa de todos os pecados e nós andamos nesse caminho para nos tornarmos cada vez mais agradáveis ao Senhor. Então, talvez você hoje seja essa pessoa que ainda é impura, indigna diante de Deus, porque você não experimentou esse toque de Jesus, esse novo nascimento. E eu quero dizer para você que Jesus, ele se move de íntima compaixão. Ele ama tanto você que está te dando a oportunidade de ouvir isso, né? De olhar para Jesus e dizer, eu sou esse pecador, Senhor. Eu ainda não encontrei o Senhor, eu quero que o Senhor me toque, porque eu sei que o Senhor tem este poder. E Ele vai fazer isso na sua vida. Mas esse encontro do leproso com Jesus também ensina para nós muitas outras coisas, né? A primeira coisa que eu destaquei aqui é que mesmo que a causa pareça insolúvel, o problema é muito grande, isso não tem solução, né? Se tem alguém que pode resolver qualquer coisa, é o Senhor Jesus. Nós precisamos chegar a Ele, nós precisamos contar para Ele. Ah, Laís, mas Ele já sabe. Mas quando nós falamos com o Senhor Jesus, na verdade nós estamos entregando, isso nos alivia o coração e a alma, porque nós sabemos, olha, está nas suas mãos, Senhor. Mas a atitude que esse leproso teve ao entregar a Jesus a sua causa é o que deve também nos mover, é a mesma atitude que deve nos mover. A primeira coisa que esse homem faz é colocar o seu rosto em terra, se colocar diante de Jesus, de joelhos, né? Demonstrando toda a sua humildade. Como nós temos abandonado os joelhos no chão. Jesus ouve a gente de qualquer jeito. Realmente ele me ouve debaixo do chuveiro, ele me ouve de pé, ele me ouve no ônibus, ele me ouve em qualquer lugar. Mas nós sabemos a diferença que é a gente se prostrar diante do nosso Deus e realmente falar com Ele numa atitude de humildade. Então, essa é a primeira coisa que o leproso faz aqui. Ele tem uma atitude de reverência e humildade. Fuja da oração que reivindica, fuja da oração que tem o nariz empinado dizendo, eu sou seu filho, você tem que cumprir as suas promessas que fez para mim. Fuja disso, nós somos servos, nós não somos nada e nós precisamos estar realmente prostrados de joelhos, pedindo ao Senhor misericórdia pela nossa vida. A outra coisa que ele faz, ele suplica, ele revela todo o sentimento que ele tem no coração dele. Ele não faz um pedido ali, né? Não, ele vai com todo o seu coração. Se quiseres, Senhor, purifica-me. Faz isso por mim, Senhor, se for a tua vontade, né? E é essa nossa oração de entrega, é realmente suplicar ao Senhor aquilo que necessitamos. E ele inicia, né? Ele faz essa oração dele, ele pede isso a Jesus com a frase certa. Se tu quiseres, Senhor, se quiseres, Senhor.
Hoje o nosso envelope não nos faz uma pergunta, mas nos coloca o lembrete da súplica. Se quiseres, Senhor. Se tu quiseres, Pai. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que Ele quiser fazer. E é essa a nossa oração e a nossa entrega. Se quiseres, Senhor. Tu és soberano. Tu, se quiseres, Senhor, eu sei que pode fazer. E a minha fé é que, se tu quiseres, o sim ou não, eu sei que realmente será o melhor para o cumprimento do propósito que o Senhor tem na minha vida. Para termos essa atitude, nós precisamos confiar plenamente no Senhor que temos. Nós precisamos entregar, descansar. E é isso que a letra da música que ouviremos agora diz. Que essa letra seja uma realidade na vida de cada uma de nós. Mas nesses dias de incertezas, a nossa escolha é confiar no Senhor, naquele que tudo vê, naquele que tudo pode. E o texto que eu quero deixar no seu coração é Salmo 56, verso 3. O salmista diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, pois a minha confiança não temerei. Que o seu coração descanse nesse Deus, na fidelidade desse Deus maravilhoso. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão todas. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, vamos juntos? Entregar-me a ti, sim, Senhor. Descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em teu amor. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se
fidelidade, Senhor. Nossa alma repousa em paz, porque nós confiamos no Senhor. E Tu és aquele que por nós tudo executa. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Até. Amém. Confiar, descansar, acreditando que realmente o Senhor tem o melhor para nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor age na nossa vida, Pai. E nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que levamos, Senhor, realmente a Ti, em oração, o Senhor é movido de compaixão por nós, Pai. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor amplie nossa fé, Senhor. Que a gente possa realmente confiar, descansar, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Que os não, Senhor, possam ser compreendidos como propósitos para a nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmã, Senhor, que tem as suas causas, Senhor, que tem as suas dificuldades, que tem os seus problemas que diante de nós parecem insolúveis, mas que nós possamos sempre reconhecer o Teu poder, que o Senhor, se quiser, pode realmente realizar qualquer coisa, Senhor, mas que nós confiemos também que o Teu querer é o melhor para nós, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê um dia realmente pleno de confiança nos seus propósitos, naquilo que Ele encaminha para nós. Que Deus nos abençoe. Eu marquei um encontro